Olá pessoal, Lino Rodrigues na área, hoje para dar continuidade no último vídeo. Como você deve ter visto, se não viu, te convido para ir lá assistir. Eu estava falando sobre os meus gatilhos e tentei ali elaborar, dar algumas dicas, apesar das condições serem desfavoráveis, eu tentei dar algumas dicas de como eu faço para lidar com essa questão. E hoje, passados alguns dias, venho trazer para vocês algo mais, digamos assim, não técnico, porém continuando com as dicas e respondendo algumas questões, procurando um pouco mais de objetividade. Eu decidi no vídeo anterior gravar e falar para vocês como eu me sentia naquele momento, a partir do instante em que eu identifiquei um gatilho. E aquilo me levou a uma circunstância em que eu percebi que havia necessidade de compartilhar aquilo com vocês, assim como a questão relacionada à percepção e como fazer para utilizar algo que aparentemente seria negativo numa solução positiva. E isso tem relação ali com um gatilho que dispara uma crise de ansiedade. E aí vocês podem me perguntar, tá, mas é fácil assim lidar com crises de ansiedade, sintomas de pânico e coisas assim? Não. É por isso que eu recomendo uma ajuda profissional e é por isso que é necessário, importantíssimo você fazer um acompanhamento se você se vê nessas condições. Por quê? Nem sempre é simples assim de você só controlar a respiração e chegar numa solução. Assim como eu fiz no vídeo anterior e tentei explicar para vocês, apesar das condições psicológicas serem bem desfavoráveis. O que acontece, na verdade, é o seguinte. O que acontece comigo ali no vídeo anterior? Eu fiquei alguns dias travando uma batalha entre aquilo que a ansiedade traz de futuro, algo que poderia acontecer no futuro e algo que realmente se propunha. É uma fantasia? Não, é uma realidade. Aquilo que eu estava sentindo é uma possibilidade real de que algo bem desafiador aconteça, dentro dos aspectos que eu tratei no vídeo anterior. Então é real, não é uma fantasia simplesmente de algo que não vai acontecer. Então tem uma coisa aí que é aquilo que eu falo da questão da ajuda profissional, da ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, de um profissional que consiga conduzir um tratamento apropriado para você. Quando você começa a imaginar situações que sequer tem a menor condição, a menor chance de acontecer, dando um exemplo bem clássico. Estou aqui falando, vai surgir um monstro da parede e vai me atacar. Isso não vai acontecer. Então eu já estou indo para o lado da alucinação, porque tem pessoas que começam a ter alucinações e não é esse o caso. Estou falando de casos de situações reais em que a situação não aconteceu ainda e você começa a ter reações, crises de ansiedade. Então, a partir do momento que você se conhece, o primeiro exercício, que é uma das coisas que eu falo no outro vídeo, mesmo que não tenha atingido o objetivo, creio eu, de ser mais específico, ou de ser claro, em virtude do meu próprio desafio. Então, o primeiro passo é você aprender a saber qual é a sua respiração. Como você respira quando você está calma ou calmo. Então, isso é autoconhecimento. A partir do momento que você sabe como é a sua respiração, você consegue detectar se aquilo está ficando ruim ou não. A partir daquilo que se passa na sua cabeça. Beleza? Então, isso é um ponto. Apesar de ser até redundante aqui nessa observação, isso é uma das principais coisas que as pessoas não fazem. A maioria das pessoas hoje no Brasil e no mundo não sabem respirar. Não sabem controlar a respiração ou sequer imaginam o que isso pode acarretar numa situação como essa da pessoa estar emocionalmente desequilibrada. Então a primeira coisa, se você quer se ajudar, aprenda a ler, aprenda a identificar a sua respiração. O que é a sua respiração calma, respiração quando você está em atividade física,
Aprenda a perceber isso. Tem gente, por mais incrível que pareça, e quem for profissional de educação física aí pode me contestar ali nos comentários e falar se eu estou falando a verdade ou não. Tem aluno que tanto não sabe respirar, não presta nem um pouco atenção, que não obtém os resultados que quer no tempo em que deseja, justamente por causa disso, não respira direito. Então a eficácia do exercício não é aquilo que era desejado. E tem pessoas que chegam a passar mal e desmaiar porque não prestam atenção na própria respiração. A pessoa não percebe que ela está entrando num processo ali de hipoglicemia e pode desmaiar a qualquer momento. As pessoas não se dão conta disso, de tão desconectadas que elas são de si. Tá? Não é só saber respirar pelo processo físico de resultado físico. É saber respirar para entender o que está acontecendo com você. Então, isso é um ponto, por isso que eu fico batendo várias vezes nessa tecla. Aprenda a respirar, aprenda a se conhecer. O outro ponto, o que se passa na cabeça de alguém quando está assim. Então tem casos severos, tem casos críticos e casos não críticos. E aqui eu vou contar um pedacinho de história para ilustrar. Porque muita gente pode falar, mas para você é fácil, você nunca teve uma crise ou acha que... Bom, lá atrás, muitos anos atrás, eu cheguei a passar com a psicóloga. Fiz um tempo de terapia. Só que numa certa altura do tratamento, acredito eu que se não tiver algum vídeo aí já contando essa história, inclusive, para vocês. Então a psicóloga vira para mim, eu estava sendo transferido de setor, ia trabalhar num setor que era muito concorrido, e a psicóloga vira para mim e fala assim, eu falei, eu vou lá, eu vou para vencer. E a psicóloga virou para mim e falou assim, eu não acho que você está em condições de dizer isso. Seria mais ou menos o que eu estou tentando dizer. Eu estava num processo depressivo, e aí de repente eu tive um lampejo de positividade, e quando eu tive isso, a psicóloga virou para mim e falou isso, que eu não tinha condições sequer de pensar que haveria uma possibilidade de eu ter um êxito com relação ao desafio. Ou seja, eu tinha pensamentos suicidas na época. Se eu tivesse que me matar, provavelmente ali seria um ótimo incentivo. Então eu, hoje, posso dizer o seguinte, eu acredito que a pessoa, ao dizer isso, ela foi muito irresponsável com relação à colocação. Então ela não mediu exatamente a gravidade da questão. Até mesmo porque se eu não me engano, eu não cheguei a revelar para a pessoa que eu tinha esses pensamentos. Eu me dizia muito triste, mas eu não falava que eu tinha pensamentos suicidas. Porém, foi isso que a pessoa disse. Então, muitas vezes a gente não pode só medir pelo que a pessoa diz. E aí vem as questões todas do comportamento, linguagem corporal e tudo mais. Então, para você que não estuda psicologia, não foi se aprimorar e está pensando agora como é que eu faço para me ajudar, além da respiração, preste atenção no seu fluxo de pensamentos. O que se passa pela sua cabeça? Ah, mas eu não sei fazer isso. Sabe sim. É só você se dedicar a prestar um pouco de atenção em qual é o contexto dos seus pensamentos. Por que você fica pensando aquilo? E não é para ficar na neurose e começar a falar por quê, sem objetivo nenhum. Não fiquem obcecados em achar respostas. Esse porquê, na verdade, ele é direcionado a você entender por que eu estou sentindo isso. Qual é a verdade disso? Isso vai acontecer, sim ou não? Claro, a mente, e aí vem a questão toda que eu até, se eu não me engano, eu explico um pouco no vídeo anterior, questão de sobrevivência. A nossa mente primitiva, né, a área primitiva do nosso cérebro, ele faz com que um possível perigo ele se torne real para ativar o nosso instinto de sobrevivência. Só que quando a gente começa a ponderar e verifica que apesar de poder haver questões possíveis, pode ser que aquilo não esteja acontecendo naquele momento e sequer vá acontecer se eu tomar uma atitude, se você tomar uma atitude que te direcione para outros caminhos, outras soluções. Então é sempre pensar assim, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou com esse medo?
E sempre entender que seu medo ele tem um valor e tem um fator para existir. E ele está diretamente ligado a essa questão toda que eu acabei de falar, seu instinto de sobrevivência. Se você acha que isso não existe, então eu te aconselho aí estudar um pouquinho sobre o básico de neurociência. Você vai perceber que isso não é fantasia, não é achismo. Eu não acordei de manhã e fiz um teste, fiz uma experiência química e cheguei a essa conclusão. Tá? Isso a neurociência confirma, a ciência chancela e muitos profissionais dizem isso e não é dizer por dizer. Ok? Então, descubra coisas que te façam se recalibrar o seu cérebro com foco no positivo. Encontre essas coisas. Comece a enumerar, se for o caso, monte uma lista de coisas que te façam bem, te façam se concentrar em perspectivas boas. E aí a gente tem que entender uma outra coisa. Já vem um outro desdobramento aí. Que é não confundir perspectivas boas, ideias boas, com expectativas. Tá? Expectativas são sonhos, são ilusões, são situações onde você cria uma condição imaginária de que aquilo possa vir a acontecer. Perceba a similaridade da expectativa com a ansiedade, porque a ansiedade nada mais é do que uma expectativa ruim. Se a gente parar para analisar desse jeito, você vai chegar à conclusão que o que traz a ansiedade? Muitas vezes pode até ser a expectativa em algo positivo, mas geralmente ela se torna ruim, porque você não aguenta esperar. Então ela vai fazer mal para o seu organismo. E esse não saber esperar tem muitas vezes a relação com o medo de perder. Percebeu? Ou seja, posso criar uma expectativa boa e aquilo me deixar eufórico. Ok? Vai acontecer tal coisa de bom. E eu fico eufórico. Só que se eu fico ansioso e aquilo começa a fazer mal para o meu organismo, mal para a minha mente, me deixa desconcentrado, isso consequentemente me traz uma lembrança ruim que está diretamente ligada ao medo de perder, ao medo de ser deixado para trás, ser traído, ser excluído. O que mais? Eu estou falando essas palavras porque elas têm uma questão específica de ser, ok? Então, o medo de ser traído, de ser deixado para trás, de ser excluído, de ser manipulado, de ser, digamos assim, entre aspas, calado, silenciado, não ter a oportunidade de dizer aquilo que eu gostaria de dizer. Percebeu? Esses medos, eles têm uma relação ali que vão, talvez não é sempre, trazer essa ansiedade. Por quê? Ela vem com essa possibilidade dessa perda, dessa manipulação, dessa traição, desse silêncio, dessa crítica. E aí, quando isso acontece, o meu corpo começa a reagir. Ativa a área primitiva do cérebro, que na verdade eu não estou passando a mão por aqui por acaso, ok? Então ele vai ativar a área primitiva do cérebro. Você pode conectar isso com o sistema límbico, tem pessoas que vão chamar de mente reptiliana, sistema 1 e sistema 2, que já é um avanço com relação a esses estudos, ok? Porém, ele está lá. E o que você precisa entender, que eu estou explicando agora, é basicamente que uma área do seu cérebro está conectada ao seu instinto de sobrevivência. Então você só precisa canalizar isso para algo bom. Você vai precisar entender todas essas questões, trabalhar isso em você de uma maneira que você saiba primeiro identificar. Então tem duas coisas que você precisa identificar basicamente. O que te faz se acalmar? Você precisa ter alguns itens ali bem claros daquilo que te faz acalmar e perceber quando aquilo é produtivo para você, é benéfico, e quando aquilo é uma armadilha. Então vamos lá, tem coisas que nos acalmam, mas se tornam armadilhas. Por exemplo, o chocolate, a alimentação, ou um outro exemplo, o cigarro. Por que eu estou falando chocolate ou cigarro? Porque ambos têm uma relação direta com o sistema de recompensa do cérebro. A nicotina, ela sequestra o sistema de recompensa do cérebro, por isso que é tão difícil largar. O chocolate, ele também vai sequestrar, mas não com tanta potência, o sistema de recompensa. Isso vai fazer o quê? Vai fazer você ter uma sensação
mais de conforto, uma sensação de que as coisas estão melhores. Onde isso se torna uma armadilha? Quando você começa a recorrer a esse recurso sempre que isso acontece. Aí você vicia o cérebro nesse tipo de recurso e aí você se torna refém dele. Então ele começa e aí vem outros caminhos de gatilhos que eu posso até explicar aqui, mas eu não pretendo me alongar muito não, que são diretamente relacionados ao quê? O cérebro ele cria um desvio. Então, em vez dele começar a te auxiliar nesse processo de recompensa, vou dar isso para me reconfortar, para sair da ansiedade, ele começa a associar o seguinte. Então, vamos imaginar. Você tem um sistema de recompensa e está zeradinho ali, bonitinho, ok? Então, aí tranquilo. Aí você teve um episódio ali que teve uma crise de ansiedade, teve um medo, teve uma situação assim, e aí você lembrou, poxa, se eu comer um chocolate ou se eu for fumar, fumar não é legal porque vai fazer mal para a sua saúde, uma hora aquilo vai te matar. Não estou dizendo que o chocolate possa não fazer isso, mas o cigarro vai fazer isso com certeza. Então tem um talvez ali, né? E tem uma certeza absoluta que vai acontecer. Bem, voltando à questão principal, que é o quê? Entender os mecanismos do cérebro. Uma vez que ele começa a criar essa conexão, e aí você vai fazer o quê? Foi lá e, vamos pegar o exemplo ali do chocolate. Comeu chocolate. Ah, me senti bem melhor. Aí na primeira vez foi uma tirinha ali de um tablete, né, ou 2 quadradinhos. Aí de repente você já comeu, percebe que comeu meia barra, de repente você comeu uma barra inteira, daqui a pouco comeu uma caixa inteira de bombom. Você percebeu que a coisa foi evoluindo para o mau sentido? Aí de repente você está com um problema ali com relação ao chocolate. Por que isso acontece? Porque a partir do momento que você vai disparando fatores, digamos assim, liberando fatores que vão estimular essa área de recompensa do cérebro, a partir de questões que vinham de uma dor, que seria a ansiedade, isso vai fazer o quê? Chega uma hora que o seu cérebro e o sistema de recompensa, principalmente, ele vai pensar assim, peraí, imagine como se fosse uma criança. Toda vez que eu sinto isso, ele me recompensa. Ele me dá chocolate. Então, e se eu começar a sentir isso mais vezes? Ele vai me compensar mais vezes. Então você começa a treinar o seu cérebro para sentir ansiedade. Que é para camuflar um vício no chocolate. Você percebeu que uma coisa que era para ser boa, para te desviar da dor, de repente começou a ser a causa da dor? Então você começa a ter crises de ansiedade que na verdade não são crises de ansiedade, são só uma maneira do cérebro te enganar para você comer mais chocolate. Percebeu que tem uma certa complexidade em você entender todos esses aspectos? É isso que eu quero dizer, que não é simples assim, e aquilo que eu tento explicar no vídeo anterior, eu não acordei um dia de manhã e aprendi a fazer aquilo, aprendi a controlar a respiração. Eu fiquei os últimos 20 anos ou mais fazendo isso. E nem assim não é 100% perfeito. Perceba que muitas vezes eu tento associar as ideias ali naquele momento e nem sempre você consegue, porque realmente vira uma batalha lá dentro do cérebro. Um lado querendo entender e buscar soluções, e o outro lado fala, não, o mundo acabou, já era, desiste, não vai dar certo, estamos ferrados. É assim. Então, para você se exercitar com relação a isso, você primeiro precisa saber quem é mais importante para você. E olhar para aquela pessoinha que aparece do outro lado do espelho ou na câmera, né, para quem você olha na câmera quando você se vê, e dizer o quanto você se ama e o quanto você se importa na sua vida. É essa pessoa que precisa ouvir isso. É essa pessoa que precisa entender isso. Precisa se concentrar em você. Precisa dar foco e entender que não tem vida mais importante para você se dedicar que não seja a sua. Porque se você não consegue se dedicar plenamente à sua vida, tampouco, eu vou dizer, não se engane, não vai ser a pessoa pelo qual você se apaixonou ou aquela que vive ao seu lado que você vai conseguir fazer isso. Tá? Porque se você já se, digamos assim, já se dedica meia boca para você,
como é que você vai conseguir se dedicar 100% a alguém? Entendeu? Então, para ajudar as pessoas, ou para amar as pessoas, né, para viver plenamente com as pessoas, não se engane com falsas felicidades. Né? Tem gente que não sabe nem a diferença de felicidade e de euforia. Tem gente que nunca foi feliz, nunca sentiu felicidade, porque sempre só sentiu euforia. Então essa pessoa, talvez, se ela não olhar para si, ela nunca vai entender o que realmente é felicidade. Que muitas vezes a felicidade para uma pessoa é só sentar tranquilamente numa praça, na calçada ou em casa e não ter preocupação nenhuma em olhar para alguém que está do lado ou está sozinho e abrir um sorriso, porque que bom que finalmente eu estou tranquilo, em paz, do meu jeito, da maneira como eu queria, como eu gosto de ser. Isso é felicidade para muita gente. Para outras pessoas, felicidade é estar numa balada, estar numa festa. Só não confunda, como eu falei, euforia com felicidade. Não se deixe enganar achando que várias euforias na vida vão formar um dia uma felicidade, porque euforia é euforia e nunca vai ser felicidade. Nunca você vai ter uma plenitude no sentir-se bem consigo mesmo. Basicamente é isso. Então, vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero ter auxiliado. Depois de alguns dias, como eu falei, fiz essa leitura, trouxe alguns pontos ali que eu entendi serem mais objetivos com relação a isso. Eu sempre incentivo as pessoas a se dedicarem ao autoconhecimento. Raramente eu fico passando receitinha de faça isso, faça aquilo, porque cada pessoa tem uma chave específica, as pessoas não são padrões. Você não pega um manual de pessoas e fala assim, para essa situação faça assim assado. Porque cada um viveu uma vida diferente, mesmo diante da mesma realidade, duas pessoas que participam do mesmo momento, na mesma questão, digamos assim, elas têm percepções totalmente diferentes. Tá? Às vezes o que é uma felicidade para um é uma tristeza para outro naquele exato momento. Eu já vivenciei isso com várias pessoas. Uma grande querida amiga minha, que o meu melhor momento que eu apontava ali em certa circunstância da vida, para ela foi o pior. E é isso que faz o ser humano ser tão interessante. Então não ache que você vai achar um manual, você vai achar várias coisas que vão te dar meios para achar suas respostas. Um deles, espero eu, que seja esse vídeo agora e te traga alguns insights, algumas ideias sobre você. Porque não existe, como eu falei, ninguém mais importante na sua vida que você. Se você não consegue olhar para o espelho e entender que a pessoa que está ali do outro lado, olhando para você, se conseguir se encarar, se olhar nos olhos no espelho e dizer o quanto você se ama e o quanto você se importa, se você não consegue dizer isso para você, não se engane achando que dizendo isso para alguém vai funcionar, porque não vai. Tá? Sou uma pessoa sincera, sou uma pessoa que eu me preocupo com a vida das pessoas e sei que a vida de cada um é importante o suficiente para eu me dedicar a gravar esses vídeos e postar algo que eu acho importante para transformar a vida de cada um. Como isso transformar? Vai transformar a partir do momento que você entender que a máquina do seu cérebro, a sua vida, é uma coisa que você tem que explorar cada dia mais e se perceber. Não tem nada mais bonito, que eu entendo, do que um ser humano que se dedica a se conhecer e consegue, a partir daí, olhar e perceber o meio à volta se transformar e olhar para as pessoas e falar assim, poxa, é aquela história, sabe, levar um pouquinho mais a sério aquela coisa do não vou conseguir mudar o mundo, mas eu consigo mudar a mim. É por aí o caminho e, como eu falei, eu não vou deixar receitinha de bolo, porque eu teria que avaliar cada pessoa, sentar com cada pessoa e entender o que é cada pessoa, o que ela entende da vida, para falar. E se você observasse esse aspecto? É como eu falo, a vida tem vários pontos de vista, mas em cada ponto você pode colocar um prisma e ele se desdobrar em vários tipos de situações, impossibilidades a seu respeito. Então há uma infinidade de coisas para descobrirmos a respeito de nós e nem assim a vida para.
A vida continua e espero que você encontre o caminho, caso você esteja procurando, ou aprimore ele, caso já tenha encontrado. Beleza? Um grande abraço. Vou ficando por aqui. Se quiser, se inscreva no meu canal, ative as notificações, compartilhe com os amigos, me deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, se foi importante para você, se despertou algum insight, alguma ideia, enfim, sugestões para próximos vídeos, assuntos, o que mais nós podemos aprender a respeito de nós. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço. Fui!